dose, além de 3 centímetros de osso denso de um feixe de 6 mV, quando comparado ao calculado sem correção de heterogeneidade, seria cerca de... Então, pessoal, eu preparei também o material de correção de heterogeneidade, tá? Porque... E esse material foi baseado assim, não no que o Paulo falou na aula dele, tá? Mas o que eu fiz bate com o que ele falou na aula dele, tá? Vou mostrar para vocês, tá? Então, deixa eu ver se eu preparei um materialzinho para ilustrar aqui para vocês, né? Suponha um setup com SSD 85, tá? Em que você tem 3 casos. No primeiro caso, você tem só água, tá? No segundo caso, você tem 10 centímetros de água e 5 centímetros de pulmão, tá? No terceiro caso, a gente tem 10 centímetros de água e 5 centímetros de osso. A gente vai analisar cada caso separadamente, tá? Caso 1. Então, lá da minha planilha, né? Posso até, se vocês quiserem, eu disponibilizo essa planilha para vocês. É bem legal. Você só alimenta aqui os dados que estão em cinza. Na verdade, a planilha não é minha. A planilha é do Vitor Gabriel, do PQRT. Ele fez uma planilha muito sagaz, né? Então, você preenche só os campos que estão em cinza, né? Aí vê se tem fator bandeja, se tem fator filtro, e ele já te dá MU direto, né? Então, eu alimentei essa planilha com setup, né, do caso 1, SSD 85, então tá aqui, ó, profundidade de 15, DFS 85, tá? Primeiro caso, deu, na planilha, deu 150. No sistema de planejamento, 150,4. Opa, né? Pouca diferença. Legal. E na tabela 5.1 do livro do Kahn, ele te dá uma pista de como você pode calcular essa densidade, né? A chamada densidade eletrônica, né? Ele dá para vários materiais aqui, carbono e tal, mas o material que eu queria ele não me deu, que era o pulmão, né? Então eu insisti e achei uma publicação da Medical Physics de 2012, aonde tem diferentes valores, né? Agora eu posso usar o laser, né? Achei uma publicação de 2012 da Medical Physics, né? Onde a gente tem densidades físicas, né, do pulmão e densidades eletrônicas. Isso é que a gente tem que ter para calcular a heterogeneidade, né? E aí, lá do modelo do Kahn, onde ele mostra, né? Você coloca a densidade física sobre densidade da água, né? Densidade eletrônica do pulmão sobre a densidade eletrônica da água. Deu 0,26, isso aqui muda muito pouco essa razão aqui, a ponto de você poder considerar somente isso daqui, tá? A razão entre as densidades dos materiais envolvidos, né? E, é claro, o seu denominador vai ser sempre água, tá certo? Neste caso aqui, para cálculo de heterogeneidade, né? Quando você vai no sistema de planejamento e você coloca assim, 5... vamos lá. Você coloca 5 centímetros de pulmão. O Eclipse, o CAT 3D também tem isso, tá? O Eclipse, se você clicar lá em algumas das ferramentas, ele vai te mostrar a chamada profundidade equivalente em água, tá? E é exatamente esse valor que ele vai te dar. Este valor que ele vai te dar, né? Então, eu vou multiplicar essa densidade eletrônica relativa pela profundidade, né, pela distância que a gente tem aqui de pulmão. Então, 5 vezes 0,26 dá 1,3. Isso significa o seguinte, que
5 centímetros de pulmão equivale a 1,3 centímetros de água. Tá certo? Ok. Fui lá na minha planilha e alimentei ela com esses novos valores, tá? Ô, Ah, Juraci, diga, pode essa falar. informação eu posso guardar para a prova, tipo, 5 centímetros de pulmão igual a 1,3 de água, para mim Pode, poder, tipo, pode, levar alguma relação em algum pode. momento. Pode, porque eu já conferi com o sistema de planejamento e, sabe, não tem como. A não ser que o cara chegue para você e fala, peraí, mas eu não quero a densidade do ICRU 44, eu não falo ICRU, eu falo ICRU. Eu não quero a densidade do ICRU 44, eu quero a densidade da ICRP 110. Pô, ICRP 110 é 0,38, aí arrego, né? Aí Você ferra. tem que saber a publicação, aí é complicado, né? Eu sei porque meu doutorado foi baseado nisso, então acabei decorando, sabe? Mas o padrão lá é 0,26 para densidade de pulmão, tá? Bom, Beleza. então fui lá na minha planilha e alimentei com esses valores. Campo 10, 10, né? A profundidade de 15 não é mais 15, é 11,3. Por quê? Porque eu tenho 10 centímetros de água e essa profundidade aqui, ela equivale a 1,3, tá? Centímetros de água. Então, 10 mais 1,3, 11,3, né? Quando eu fiz o cálculo bonitinho e tal, na minha planilha deu 129,8. No sistema de planejamento, 131,8, né? Não dá para comparar o cálculo manual com o sistema de planejamento, né, pessoal? Não dá para comparar, mas está muito próximo e está dentro da tolerância que eu estabeleci para esse cálculo, que é 3%, tá? A cálculo com heterogeneidade, tá certo? Caso 3, osso, né? Aí para o osso, eu fiz a mesma coisa, né? Densidade do osso sobre. Eita, tem uma densidade diferente aqui do músculo. Não, não é músculo, é água, né? Mas enfim, vai ficar muito próximo, né? 1,53 aqui era para ser praticamente 1,65, né? Mas vamos usar esse 1,53 aqui, né? Mas o certo aqui é a densidade da água. Eu vou acertar isso aqui e mando para vocês, né? Muito bem, senhores, bom dia. Esse vídeo era para mostrar, na verdade, para mostrar que a correção foi feita. Que correção é essa? Aqui, neste denominador, a gente tinha a densidade física do músculo, que era 1,04. Agora é 1,0 da água. E aqui a gente tem a densidade eletrônica da água, de acordo com a tabela 5.1 do CAN. Me refiro particularmente à quinta edição. E quando a gente faz esse cálculo, a gente obtém este fator, 1,58. E multiplicando pela espessura de osso, a gente vai obter 7,9. Então, resumindo, 5 centímetros de espessura de osso equivalem a 7,9 centímetros de espessura de água. Se a gente usar isso no novo SSD, no controle de qualidade, então a gente vai ter este SSD 82,1. E realizando esse cálculo na planilha e comparando com o TPS, a gente obtém exatamente o mesmo valor de 1.000. Isso não foi simulado. Não tem. Se você reproduzir esses cálculos, você vai obter. É claro que cada sistema de planejamento tem o seu próprio algoritmo de correção de heterogeneidade. Muitos deles são caixas pretas, mas a essência é a espessura equivalente de água. Então, espero que eu tenha resolvido essa questão da espessura equivalente de água para o caso 3, que é com 5 centímetros de espessura, 5 centímetros de espessura de osso. Muito obrigado.
Aí aqui, ó, na prova do Rafex, ele faz uma multiplicação, né, de 3 por 1,6, né? Que é esse 1,6? Seria a densidade do osso. Só que, assim, eu acho esse tipo de questão também, eu acho meio complicado. Por quê? Porque ele teria que te dar a densidade do osso no enunciado, né? E aí ele vem no gabarito e te diz, a densidade do osso é 1,6 grama por centímetro cúbico. Ah, realmente, será que um estudante americano tem que saber a densidade do osso para fazer esse exame? Sei lá. Achei questionável nesse sentido, né? Mas dancei conforme a música. Fiz o cálculo, né? Deu 1,8. Então, quando você tem 3 centímetros de osso, é como se você tivesse 1,8 centímetros a mais de água, né? Lembra que 5 centímetros de osso deu 7,65, né? E essa informação já tinha sido dada nos Rafexes anteriores, né? Um feixe de 6 MV, ele tem uma queda de 3,5% por centímetro. Então, você pega esse 1,8, multiplica por 3,5, vai dar 6,3, tá? Então, isso nos leva à resposta de que vai ser 6% menos, né? Tá certo? Entenderam? Então, vou seguir.